Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse devocional gravado, então que nós possamos todos ter hoje uma ótima segunda-feira, um ótimo dia. Estamos iniciando a semana 2 do nosso devocional. Dia 2. Meu Deus, tô toda perdida hoje. Semana 2, dia 1 do nosso devocional. Uau, hein, gente? Já estamos na segunda semana. Grandes coisas Deus já fez no nosso meio. As mulheres que estão acompanhando esse devocional nessas 2 semanas. E hoje nós vamos avançar, nós vamos subir mais um degrau. Bom dia Gabi, bom dia Carol. Nós vamos subir hoje mais um degrau dessa escada. Nós vamos avançar um pouquinho mais nessa nossa jornada de 8 semanas juntas, como mulheres enraizadas. Na semana 2, nós vamos trabalhar o tema: onde estão as suas raízes? Deixa eu ver um detalhe aqui, gente. Isso. Onde estão as suas raízes, tá bom? Iniciando hoje a semana 2. E o dia 8, que é o dia 1 da semana 2, a essência perdida. Esse é o tema do dia 8, a nossa segunda semana. Bom dia, Rê. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse 2, versículos 4 e versículo 5. Bom dia, Aline! Fiquei com saudade de você, mulher, no nosso ao vivo. Voltar atrás é difícil. Isso porque costumamos associar essa decisão a um retrocesso. Pelo menos sob a ótica humana. Pela perspectiva do céu, você sai ganhando quando volta atrás. Significa corrigir o rumo. Quem nunca, né? Muitas vezes a gente ouve o ditado, né? Às vezes é preciso dar alguns passos para trás, para depois darmos alguns passos para frente. Mas ninguém quer dar passos para trás, né? E quantas vezes também... Um mosquitinho aqui. E quantas vezes também é desafiador pra gente voltar atrás com uma decisão. Eu digo mais aqui, né, que ela traz isso porque costumamos associar essa decisão a um retrocesso. E é muita questão de orgulho, principalmente, dependendo da decisão, dependendo do que você precisa voltar atrás. Muitas vezes é aquele tal de colocar o rabinho entre as pernas e você colocar o seu orgulho, deixar o seu orgulho para trás e admitir que você estava errada, admitir que aquela não foi a melhor decisão no momento. E é desafiador pra gente fazer isso, né? Principalmente dependendo da decisão. É desafiador a gente se colocar nesse lugar de que eu errei e eu quero voltar atrás. O texto de Apocalipse, esse versículo inicial, nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto. E para resgatar uma essência perdida, precisaremos empreender o caminho de volta. Gente, tá cheio de mosquitinho aqui, meu Deus. Precisaremos empreender o caminho de volta. Observe, no entanto, que não estamos falando de correr para recuperar o tempo perdido. A questão não é a velocidade. Então aqui a gente vai começar a falar realmente sobre essência, sobre identidade, sobre resgatar essa essência perdida, sobre resgatar essa identidade que se perdeu durante o trajeto. Quantas de nós nos sentimos, né, perdidas? Quantas de nós já usamos a frase eu perdi a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, eu sinto saudade de quem eu era, mas eu não posso mais ser daquele jeito. Eu tive uma crise de identidade, a maior crise de identidade que eu vivi na minha vida foi depois que a Sofia veio, que aí eu me vi mãe de 2, né? Mãe de 2, com aquela situação financeira já muito ruim e trabalhando já, empreendendo, né?
e eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes. Não foi tanto quando Samuel veio, porque foi muito leve ali na vinda do Samuel, né? Os meus problemas, eles ainda estavam somente dentro, não estavam sendo externalizados, não estavam se manifestando daquela forma gritante fora. E eu vivia um momento diferente também dentro do meu casamento, dentro da minha história, do meu profissional. E aparentemente, né, estava tudo bem. Mas depois que veio a Sofia, quem é mãe de 2 aqui, sabe que a privação é maior ainda, né? A privação de tudo. E ali eu me vi na maior crise de identidade da minha vida. E por que também hoje eu entendo isso? Porque eu também estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Eu não me relacionava com Deus com intimidade. Eu não tinha uma vida de oração. Eu não tinha uma vida de relacionamento com Deus. E isso tudo, porque quando eu falo sobre ser mães, porque eu sei que a maioria aqui e é muito comum quando a gente ganha o bebê, a gente tá ali no puerpério e tal, a gente se vê um pouco perdida dessa identidade. Mas eu tenho certeza que quando nós estamos alicerçadas no Pai, quando nós temos esse relacionamento de intimidade com Deus, fica muito mais fácil passar por todas as coisas, porque Ele vem para nos lembrar a todo momento quem nós somos e qual a nossa verdadeira identidade. O que você costuma fazer quando perde algo dentro de casa? Certa vez, Jesus contou a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Dracmas, gente, é uma moeda, vamos dizer aqui na nossa linguagem que é dinheiro. Ela tinha 10 reais, vamos colocar assim, tá? E ela perdeu R$1. Dos 10, ela perdeu 1, tá? Ou vamos colocar assim, sei lá, ela tinha... É que se colocar 10 reais e perder 1, na nossa ótica aqui pode ficar muito sem valor, né? Mas essa moeda representava muito naquela época, né? Talvez eu e você disséssemos, tudo bem, ainda tenho 9, não vou desprender tempo procurando apenas uma. Pra que eu só perdi R$1? Eu ainda tenho R$9 aqui. Mas a mulher da narrativa deixou de lado todas as outras tarefas para procurar aquela moeda, porque para ela aquela moeda era essencial. Imagine também, né, quando você só tem 10 reais, você tá com o dinheiro contado, você precisa ir ao mercado e comprar alguma coisa ali que custa 10 reais. E aí você, na hora de ir, você perde R$1. Não dá pra você ir com 9 reais, você precisa dos 10 reais pra comprar, porque se você chegar lá com 9, não vão te vender. Então, nesse contexto, provavelmente a gente também iria parar e procurar, né? Acredito muito que essa história seja uma analogia não ao dinheiro em si, mas ao que tem valor e que necessita ser protegido. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar para recuperá-lo. Ao se comparar com outras pessoas, você talvez tenha se dado conta de que perdeu a própria essência. Ou, em outros termos, a singularidade que Deus pôs dentro de você. A individualidade, a identidade que Deus colocou dentro de você. Talvez por ter vergonha de expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. Quantas vezes nós já falamos sobre máscaras aqui no devocional, né? Então, precisa se lembrar de onde caiu e traçar o curso para resgatar a sua dracma, a sua moeda, o seu dinheiro, a sua essência perdida, como fez a personagem da parábola. Gente, eu lembro uma vez que eu conversei até com um terapeuta na época, e eu falei pra ele assim: eu me sinto muito triste, eu me sinto sem a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, porque quem eu era, eu já não posso ser mais, né? De novo, trazendo ali naquele contexto da maternidade que eu vivia. Porque antes, e ali eu remetia antes, bem antes, ali já eram as minhas raízes, né? Super feridas, super gritando por socorro, né?
E eu tive uma vida, assim, da juventude, né? A adolescência ali, a juventude, de muita festa. Eu sempre fui uma pessoa que eu amei estar entre as pessoas. Eu tinha o meu pilar social lá nas alturas, né? Então, estar entre as pessoas, organizar as festas, organizar os churrascos. Eu tive uma juventude de muita balada, eu ia pra muita balada, eu ia pra muita festa, eu sempre estava com os amigos. E depois eu comecei a sentir falta disso, né? O Samuel, ele nasceu e logo na sequência veio a pandemia, então ele nasceu em novembro. E ali em março, né, na sequência veio a pandemia. Então já foi um baque bem grande, porque a minha casa era uma casa que era cheia, era sempre muito churrasco, muitas festas. E ali isso foi mudando, né? As pessoas, a gente parou de se reunir com tanta frequência. E foi indo, mas depois eu me enterrei no trabalho, como eu já contei aqui pra vocês nos devocionais anteriores. Então eu virei uma workaholic, talvez pra suprir, hoje eu consigo enxergar com outros olhos, né? Então pra suprir ali talvez essa necessidade que eu tinha de encontrar aquela antiga Carol das festas, que quando não era mãe ainda, que tinha liberdade de fazer o que quisesse na hora que quisesse. Eu virei uma workaholic, então eu trabalhava muito. Até quando não precisava, eu estava arrumando coisa para fazer. Então hoje eu vejo que era para fugir realmente e isso já talvez vai acendendo algumas luzes aí para vocês anotando, né? Tudo aquilo que é em excesso, normalmente a gente está tentando suprir alguma outra área. Normalmente nós estamos tentando apagar ali ou esquecer de algo que nós precisamos olhar com atenção. Então eu já estava no início do processo de perda da minha identidade. Na verdade, eu acho que eu só vim a entender a minha verdadeira e real identidade depois de tudo isso, depois da separação, até então. Porque nem aquela Carol da juventude estava vivendo na real identidade dela, né? Também estava perdida, porque tudo que nós fazemos em excesso está sinalizando algo em nós. E não é saudável a forma como eu vivia a minha juventude, não era saudável a forma como eu me relacionava com o meu trabalho, depois na sequência, sendo uma workaholic que trabalhava de sábado, trabalhava de domingo, trabalhava de feriado, trabalhava de dia, trabalhava à noite, mas era uma fuga, né? Era uma fuga que eu tinha o trabalho, porque eu não podia mais fazer as coisas que eu fazia antes, então eu precisava suprir aquilo de alguma maneira, e foi no trabalho. E aí depois que veio a Sofia, eu não conseguia nem ser uma workaholic mais, porque como que uma mãe de 2, os meus filhos eles têm 1 ano e 9 meses de diferença, então eu tinha 2 bebês dentro de casa quando a Sofia nasceu. O Samuel não tinha 2 anos ainda, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 9 ali, então eu tinha 2 bebês dentro de casa. E aí eu não conseguia mais ser uma workaholic. Então ali o meu mundo realmente desabou, sabe? Nossa, eu não posso mais ser aquela Carol da juventude que festava, que, enfim, eu não posso mais ser essa Carol workaholic. Então o que eu posso ser? Quem sou eu, afinal de contas? O que eu vou fazer agora? Se nada mais, se eu não posso fazer mais nada. E ali, naquele momento, com esse terapeuta, ele falou pra mim, ele falou assim, Carol, você precisa abandonar essa velha Carol, porque essa não é mais você. Hoje, você é mãe. O seu maior e verdadeiro papel hoje está na maternidade. Só que na época eu não entendi muito bem, né? Mas deixei ali, eu já estava iniciando ali o meu processo com Deus e tudo mais, e eu sabia que aos poucos as coisas iam acontecer. Mas hoje eu entendo o que eu sentia. Eu estava perdida da minha real identidade. A vida inteira, eu passei 33 anos perdida, desconectada da minha essência, desconectada da minha real identidade. Porque qual que é a minha real identidade? Qual que é a sua real identidade como mulheres? Deus nos fez mulheres. O que a mulher, qual é o papel da mulher? Eu não cumpri esse papel. E depois vem a maternidade. Qual que é o papel da mãe? O que a maternidade nos traz?
Gente, eu acredito hoje, de verdade, eu, Carol, que ser mãe para uma mulher e é você realmente estar vivendo o seu papel, a sua identidade na sua mais profunda essência. E eu estava querendo deixar aquele papel para viver as outras coisas. Eu ainda sou uma mãe estressada, mas eu era muito mais estressada. Porque dentro de mim eu tinha um sentimento, gente, de que assim, era irritante pra mim ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto, deixar de fazer as coisas que eu amo, deixar de ser quem eu era, que eu achava que eu devia ser, deixar de ser quem eu era pra agora viver 24 horas em função de filho. Porque se eu arrumava um, ia ajeitar o outro. E isso que eu tinha rede de apoio. Isso que eu tinha pessoas pra me ajudar o tempo todo. Imagina as mamãezinhas que não tem. E eu olhava aquelas mães assim, cuidando e criando seus filhos com todo aquele amor. E quantas vezes eu usei a frase: eu não sirvo pra ser essa mãe tempo integral, não. Eu tava conversando isso com uma amiga há um tempo atrás, né? E eu falei essa frase pra elas várias vezes. Nas férias das crianças eu conversei. E eu falava pra ela várias vezes essa frase. Nossa, eu admiro quem tem essa vocação para ser mãe em tempo integral, para ser essa mãe que fica, que faz e acontece. Eu não nasci para ser essa mãe, não. Eu falava desse jeito. Eu era muito irritada, eu era muito estressada. E aí eu estava com eles, eu queria trabalhar. Aí eu estava trabalhando, eu queria ir festar. Totalmente perdida, gente. Totalmente perdida da minha essência, da minha identidade. Mas quando eu fui para esse encontro com Deus, assim como vocês também estão, a gente está tendo aqui nesse momento, né? Ali eu comecei a ser ministrada dentro de mim. Depois que eu me separei, gente, eu fui buscar estudar sobre o papel da mulher, sobre a essência da mulher. E eu precisei desconstruir tudo aquilo que eu sabia. Tudo aquilo que eu tinha aprendido a minha vida toda. Porque como eu já contei pra vocês, a minha mãe, ela precisou ser a mulher independente, a mulher fodona, que dá conta de tudo sozinha, a mulher que trabalha fora, a mulher que cria filho, a mulher que traz o sustento, que traz a provisão, a mulher que nutre. Ela precisou ser o papel de homem e de mulher dentro da minha casa. E foi isso que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi que eu deveria ser também. E aí eu assumia todo o papel de homem e de mulher. De que forma isso? Mesmo tendo marido, tá, gente? Mas de que forma eu fazia isso? Quando eu deixava de cumprir o meu papel de mãe para ir trabalhar. Quando eu deixava de cuidar da minha casa, arrumando desculpas para fazer outras coisas. Então ali depois eu fui estudar sobre feminilidade, sobre a mulher feminina, sobre como viver esse feminino, o que é essa essência da mulher, o que é essa real identidade em Cristo, o que a Bíblia traz sobre a mulher, sobre o papel de esposa, sobre o papel de mãe. Não tem problema nós trabalharmos, mas nós precisamos ter as nossas prioridades. E ali eu fui descobrindo e eu vivi esse processo de retroceder. Eu precisei desconstruir tudo que eu era, tudo que eu construí em 33 anos, eu precisei desconstruir. Então, eu digo pra vocês, é doloroso esse processo, não é um processo fácil, não é um processo simples. E talvez hoje seja exatamente isso que vocês precisem fazer também. Desconstruir tudo que vocês são para construir novamente. Ou eu sei que tem muitas que já estão nesse processo, que já iniciaram esse processo de desconstrução para reconstrução. Só que talvez nesse momento aqui, você estava procurando por um novo direcionamento. Você estava se sentindo meio perdida. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? E aí você vem para esse devocional.
para ir para as raízes, para ver o que Deus tem a dizer sobre isso, né? E talvez por vergonha de ter que expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. E aqui, gente, eu digo, talvez não é nem vergonha, porque eu não tinha vergonha de agora ter que ser mãe e tal. Eu não sei nem explicar qual que é a palavra, mas é realmente aquela necessidade de controle, sabe? Quando a gente é mãe, a gente não controla mais, né? As coisas. A gente não tem mais controle sobre as coisas. Então, além da vergonha, claro, e também tinha vergonha, né? Tinha vergonha sim, porque eu lembro que eu tinha vergonha de falar, por exemplo, pro Tiago, pai das crianças, que eu tava endividada, que eu não tinha condição de pagar as minhas contas. Tinha sim, tinha vergonha, porque como que eu, uma mulher independente, uma mulher que trabalhava, fazia e acontecia, não tava mais conseguindo lidar com todas as coisas. Como que eu, que estava ocupando o papel de homem e de mulher dentro de casa, não estava mais dando conta. Então, naquele momento, para mim, era vergonhoso assumir isso. Eu tinha vergonha de chegar para ele e colocar todas as contas que eu tinha, todas as dívidas que eu tinha. Eu tinha vergonha de expressar verdadeiramente o que eu estava sentindo. Então a gente usa máscaras, né? E a gente coloca uma máscara. E a gente vai guardando as coisas só lá dentro. Só pra gente. E a gente sai desfilando com aquela máscara. De que tá tudo bem. De que eu tô dando conta. De que tá tudo certo. Então, precisamos nos lembrar de onde nós caímos. Onde foi que essa minha essência foi perdida? Onde foi que eu perdi essa minha identidade? E traçar o curso para resgatar tudo isso, essa moeda, essa identidade perdida. Como fez a personagem da parábola. Que atitudes essa mulher teve para resgatar o que havia sido perdido? Que atitudes essa mulher da parábola ela teve para resgatar essa moeda perdida? Primeiro, ela começou procurando dentro de casa, ou seja, onde suas raízes estão fincadas. Então, como fazer, Carol, para a gente começar a resgatar essa real identidade, essa verdadeira identidade, nossa verdadeira essência de mulher, filha amada de Deus, para sermos o que Deus nos criou para ser? Primeiro, a gente vai procurar dentro de casa, dentro de nós, nas nossas raízes, o que está de errado lá dentro. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa, nas suas raízes. Hoje sinto o Senhor lhe dizer, volte para as suas raízes se quiser recuperar o que perdeu. Em seguida, a mulher acendeu a candeia, a luz, a vela, né? Muito possivelmente você sabe o que significa dar uma topada, uma batida em alguma coisa numa sala escura por não achar o interruptor. Ai, bateu o dedinho do pé, né, gente? Porque a gente tá enxergando direito. Nenhuma busca deve ser empreendida, deve ser feita às escuras. Porque além de a pessoa não encontrar nada, ainda corre o risco de se perder ou se machucar. Quem sabe você se sinta sem direção ou mesmo ferida por não ter acendido a luz. Pecados não confessados, segredos que nunca dividiu com ninguém, mentiras que soam como verdades. Caso você não acenda a luz, caso você não coloque isso para fora, caso você permaneça usando essa máscara de Mulher Maravilha, você vai continuar no escuro. A verdade é que precisamos de pessoas de confiança com as quais possamos nos abrir. A recomendação bíblica é: confessem os seus pecados uns aos outros, não para serem perdoados, mas para serem curados. Tiago 5,16. Presta atenção. Confessem os seus pecados uns aos outros, não para serem perdoados, porque Deus já nos perdoou. Quando nós confessamos, quando nós nos abrimos, quando nós nos arrependemos diante de Deus, quando nós pedimos perdão primeiro a Deus, esse já nos perdoou. Deus entregou o seu Filho amado, seu único Filho na cruz. Jesus morreu na cruz
Eu não sei quantas de vocês aqui já leram a história real ali da crucificação. A primeira vez que eu li, eu chorei. Que foi agora recente, né? Eu chorei. Porque é muito triste o que Jesus passou na cruz. É muito dolorido imaginar toda aquela situação que Jesus passou na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. É dolorido lembrar, gente. Quem não leu, leia a história real, verdadeira. Você lê os detalhes, sabe? De tudo que ele passou. E você imagina, nossa, Jesus passou tudo isso por mim. Jesus viveu de verdade tudo isso por mim, pela minha vida. E aí você começa a pensar, eu sou importante. A minha vida é importante. Então não posso jogar lá fora. Quando você vai ler a história de Jesus, da crucificação, a maneira como ele foi tratado, tudo o que aconteceu, você começa a refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? É a minha obrigação ser o que Deus me criou para ser. Porque Jesus passou por tudo aquilo para que eu pudesse ter uma vida digna, para que eu pudesse ter uma vida abundante, para que eu pudesse herdar o reino do céu. E o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha essência? O que eu estou fazendo com a minha identidade? Quando nós não nos empenhamos em resgatar a nossa verdadeira essência, quando nós não nos empenhamos em resgatar a nossa verdadeira identidade, a gente está dizendo que Jesus fez tudo aquilo em vão. A gente está dizendo que Jesus morreu na cruz e passou por tudo o que ele passou em vão. Você está dizendo, é problema seu. Eu não tinha esse pensamento. Mas eu fiquei tão impactada quando eu li aquilo. Eu vou mandar para vocês, me lembrem, dentro do grupo. Eu tenho uma apostila que conta, eu vou mandar para vocês. Lá dentro do grupo do devocional. Eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada. Porque Jesus passou por tudo que ele passou. Porque Jesus sofreu tudo que ele sofreu. Só para nos perdoar. Só para que nós pudéssemos ter o direito de sermos perdoadas. Vocês têm noção que o sangue de Jesus nos comprou naquela cruz? Comprou a nossa vida? Não tem como falar sobre isso, gente, sem ficar emocionada. Para pensar. Então é nossa obrigação, é sua obrigação, mulher, ir em busca da sua verdadeira essência e da sua verdadeira identidade. Porque alguém sofreu muito para que você tivesse essa oportunidade. Porque teve alguém que sofreu que jamais nenhum humano na face da terra iria ser capaz de suportar. Para que você tivesse uma segunda chance. E talvez hoje o fato de você estar aqui é a sua segunda chance. Não existe condenação no reino de Deus. Não importa como está a sua vida, não importa quão suja está a sua vida hoje, não importa quanta sujeira você já fez na sua vida, não importa tudo que você já fez, não importa, não tem nada que você vá me contar ou que você vai contar para alguém que não tenha perdão. Não existe, porque Jesus já pagou esse preço por você. Porque Jesus já pagou esse preço por você. Então, confessar, nós confessamos para Deus. E Ele nos perdoa, porque Ele já nos perdoou. Mas nós precisamos confessar a Ele.
E nós confessamos uns aos outros para sermos curadas. Hoje eu sei. Esse devocional é a minha cura. Esse devocional é parte do processo da minha cura, como eu tenho certeza. O testemunho, ele é a cura, entende? Porque quando a gente ainda tá ferida, porque quando a gente ainda tá machucada, porque quando a gente ainda sente vergonha, quando a gente ainda sente culpa, quando a gente ainda sente medo do julgamento, a gente não expõe as nossas feridas. A gente não expõe as coisas que nós estamos vivendo. Mas quando você sente vontade de expor, quando você expõe, quando você fala, você libera aquilo de dentro de você. E você tira qualquer brecha, qualquer legalidade que o inimigo tem ainda sobre a sua vida. Então, a partir do momento que eu estou aqui, no meu processo, tá, gente? Me abrindo, contando para vocês o meu processo, a minha jornada, é como se cada vez que eu conto algo, cada vez que eu testemunho algo, porque perdoada eu já estou curada. E isso aqui é como se fosse Jesus selando assim, ó, filha, eu tô selando a tua cura. E cada vez o inimigo, ele deve se retorcer lá. Ele não deve nem aguentar quando ele escuta eu abrindo essas lives, contando as coisas pra vocês e contando como Deus me tratou, como Deus me curou. Ele deve estar sim, sabe? Definhando lá. Porque eu vou fechando as brechas. Porque eu vou tirando qualquer legalidade que ele ainda tenha pra vir me apontar uma culpa. Pra em algum momento ele falar assim, tá vendo como que você não é aquela pessoa? Tá vendo isso aí que você fez? Então, vou ler de novo. Confessem os seus pecados uns aos outros, não para serem perdoados, mas para serem curadas. Deixa Deus curar a sua ferida. Isso é um processo. Isso é um processo. Você vai passar por esse processo. Aperte o interruptor para que a luz irradie e então começará a encontrar o que estava perdido no seu interior. O inimigo da nossa alma, olha o que eu acabei de falar. O inimigo da nossa alma se aproveita dos lugares escuros para nos roubar. No entanto, no momento em que você acender a luz, a escuridão será dissipada e já não haverá mais espaço para ela. Então, assim, a sua casa, que é o seu interior, desfrutará de transparência, verdade e luz. Luz e sombra. Claro e escuro. Essas duas polaridades, elas não conseguem estar no mesmo ambiente. Ou tá tudo escuro, ou tá tudo iluminado. Ou você tá na sombra, ou você tá na luz. E quando você acende a luz, o inimigo da sua alma não encontrará mais espaço para condenar você. Então, mulheres, acendam as luzes. Fazendo o quê? Abrindo live, contando sua vida? Contando seus podres? Não, gente. Não. Acenda essa luz se derramando na presença do Senhor. Acenda essa luz se entregando no secreto com Deus. E deixa Ele guiar o seu processo. Carol, mas eu preciso procurar alguém então e confessar? Não sei. Eu não sei. O único que sabe é o Espírito Santo. E é Ele que vai te direcionar. É Ele que vai te guiar nessa jornada. Por isso que você precisa de intimidade, de uma vida de intimidade, de uma vida de relacionamento, porque Ele vai guiar os seus passos. Ele vai guiar o seu processo. Ele vai dizer o que você deve e o que você não deve fazer, para que você recupere a sua real essência e identidade. Depois de acender a luz, a mulher pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Como em qualquer faxina, acabamos encontrando até mesmo muitas vezes o que não estávamos procurando. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos algo que já havíamos dado como perdido?
Além disso, quando nos propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, caixas e papéis que devem ser jogados fora. Nessa varredura interior, certamente você perceberá pensamentos, sentimentos e conflitos não resolvidos que se acumularam com o tempo. Entre esses objetos, pode haver algo que tenha sido bom em outra época, mas que neste momento está fora de contexto e não se encaixa mais na sua estação. Nós precisamos entender, gente, que nossa vida ela é feita de estações, ela é feita de ciclos. É fácil entender isso? Entender até que é. Mas é fácil tomar a decisão de viver verdadeiramente a nova estação? Não é. Porque você vai precisar deixar para trás, abrir mão de coisas que nesse momento não lhe cabe. Não é que nunca mais, mas nesse momento não lhe cabe. Existem coisas hoje que eu, Carol, sozinha em casa, sem marido, com 2 filhos pequenos, um de 4 e uma de 2,5, existem coisas hoje que pra mim, Carol, não me cabe. Não cabe na minha vida. Não consigo, não vai dar certo eu fazer. E às vezes coisas, e não tô falando de coisa ruim não, gente, eu tô falando de coisa boa. Às vezes coisa de trabalho. Existem trabalhos que eu vou precisar recusar pela condição, pela estação na qual eu estou hoje. E tá tudo bem. É só realmente, verdadeiramente entender qual a estação que eu estou e aceitar. Esse processo de aceitar a estação que você está, ele é dolorido. Esse processo de aceitar o ciclo que você está vivendo, ele é dolorido. Vai ter estação que você vai estar mais escondida. Vai ter estação que Deus vai te pedir mais exposição. É entender a estação que você está e viver essa estação com o seu melhor, com o melhor que você tem dentro de você. Livre-se desse velho e aprenda que nem todo lixo é ruim em si mesmo. É o que eu tô dizendo. Muitas vezes não é coisa ruim, mas que não cabe nesse momento. O importante nessa busca, portanto, é saber discernir que há objetos para serem encontrados e outros para serem descartados. Por fim, a mulher encontrou a moeda. Que sensação de alívio é achar algo que estava perdido. A nossa heroína toma a moeda na mão, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Lá em Lucas 15:9. Mulheres, hoje eu digo para vocês, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha verdadeira essência e identidade de volta. E por isso eu tô aqui hoje com vocês. Consigo facilmente compreender essa reação. Afinal, a perda da essência também significa a perda da alegria e da celebração. Quando, porém, reavemos a nossa singularidade, a nossa identidade, almejamos dividir essa vitória com as pessoas mais próximas. Sabe quando as pessoas começam a falar assim: nossa, mas você tá mais bonita, você tá mais alegre, tem algo diferente em você? É você recuperando a sua essência, a sua identidade. Em contrapartida, essa história nos revela mais um ponto importante. A mulher não chamou as amigas para ajudá-la. Presta atenção, gente. A mulher não chamou as amigas para ajudar a procurar a moeda perdida, porque há processos que cada uma de nós precisa atravessar sozinha. Nessa busca, você será a protagonista. E quando finalmente encontrar o que estava procurando, será o momento de se alegrar e dizer: alegrem-se comigo. Meu desejo é que você não apenas encontre a sua essência e identidade, mas também tenha com quem celebrar. Isso é muito verdadeiro. Essa busca pela nossa verdadeira essência e identidade, ela é nossa, ela é sua. E eu vou dizer mais uma vez, é o seu joelho no chão e a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes Deus vai trazer para você, para o seu deserto, pessoas que você jamais imaginou.
Muitas vezes não vai ser a sua melhor amiga, a sua mãe, o seu marido ou as pessoas próximas a você. Muitas vezes não vai ser nem aquele líder ali da sua igreja ou aquela pessoa que tá ali ao seu lado acompanhando todos os perrengues que você passou, que Deus vai te chamar pro teu deserto. Muitas vezes vão ser outras pessoas que Deus vai te chamar para te ajudar nesse deserto. E entenda, mulher, está tudo bem. Não queira colocar no seu deserto quem Deus não chamou para estar lá. Não queira colocar no seu processo de resgate da sua essência e identidade quem Deus não chamou para estar lá. Deixa Ele conduzir. Pede para Ele. No tempo quando você for ter o seu momento de intimidade com Deus hoje, pede para Ele, Espírito Santo. Eu não sei como fazer isso sozinha. Eu fiz essa oração. Quando eu recebi um pedido da parte de Deus, em um momento ali, eu fiz essa oração. Deus, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Eu quero. Se o Senhor está me pedindo isso, eu quero. Eu estou aqui. Eu quero resgatar essa mulher que o Senhor me criou para ser. Eu quero viver isso que o Senhor está me chamando para viver. Mas eu não sei por onde começar. Eu não sei quem procurar para me ajudar nessa jornada. Mas o Senhor sabe. E eu quero. Então me mostra. Me guie, me direcione, me traga essa pessoa. E aí você deixa Deus conduzir. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa entrar em ação. Mesmo que essa ação, no momento agora, seja colocar o seu joelho no chão e clamar a misericórdia, o cuidado de Deus com a sua vida. E depois, a sua ação é fazer o que Ele vai te direcionando. Muitas vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida de você aprender, de você estar com pessoas, buscar aonde Ele quer que você busque. E você vai deixando. Por achar que a circunstância não é a melhor, por achar que aquele não é o momento. Mas a gente sabe dentro da gente quando é o momento. Então, mulheres, se derramem na presença. Transbordem tudo aquilo que vocês têm dentro de vocês para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. E você vai ver dia a dia a sua vida sendo transformada. Dia a dia, todo sentimento que tem dentro de você ruim sendo modificado. E aos poucos eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai ser você contando a sua história, dividindo a sua alegria com as pessoas ao seu redor e convidando as pessoas para estar perto, convidando as pessoas para festejar junto com você. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós consagramos a Ti essa nova semana que estamos iniciando. Nós consagramos a Ti o dia de hoje, essa segunda-feira. Nós consagramos a Ti tudo que somos e temos. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida. E hoje, Pai, eu venho te pedir para que o Senhor venha tratar-nos no mais profundo do nosso íntimo, para que o Senhor venha nos tratar nas nossas raízes. Pai, revele para cada uma dessas mulheres, assim como um dia o Senhor me revelou, a verdadeira essência e a verdadeira identidade de cada uma delas. Revele, Pai, nos revele o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus, o que é ser uma mulher de Provérbios 31, o que é ser uma mulher segundo a palavra de Deus. E além de revelação, Pai, nós te pedimos orientação, discernimento, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor guie cada passo que nós formos dar, para que nós possamos dar os passos direcionados somente em espírito e não na nossa carnalidade. Pai, vai modificando, vai transformando, transforme tudo que era sujo em algo limpo, transforma, Pai, tudo que já foi pecado em testemunho, transforma tudo que estava ruim nas nossas vidas em algo para transbordar na vida das outras pessoas. Pai, em nome de Jesus que eu peço que hoje o Senhor venha com a tua mão sobre a minha vida, sobre a vida de todas essas mulheres que estão aqui com esse devocional.
Que o sangue derramado na cruz, ele não tenha sido em vão, mas que o Senhor venha com um toque especial na vida sobre cada uma de nós hoje, para nos quebrantar, Pai, quebrando o coração de todas essas mulheres, para que elas possam ser tocadas verdadeiramente, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na vida delas. E para que o Espírito Santo dentro delas vá conduzindo esse processo, vá orientando esse processo. Querido Pai, muito obrigada por ter nos trazido até aqui. Muito obrigada por essa segunda semana de devocional que estamos iniciando. Muito obrigada pelo teu cuidado para com a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos e nós te agradecemos. Amém. Amém, mulheres. Tenham todas uma ótima segunda-feira e nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã, aqui nessa live.